Pronto. Agradecer o convite. Deixa eu tomar água aqui. Falar mais uma vez sobre melanoma de coroide. É uma honra, né, sempre falar para a plateia da Unicamp, minha casa. Fiz o... Fui para o USAI, todos já sabem, e não tenho nenhum conflito de interesse. E é importante a gente saber que o melanoma de coroide ele pode vir na parte posterior, né, no corpo ciliar ou na íris. Antecipando o melanoma de íris, ele é mais parecido com o melanoma de conjuntiva, certo? E aqui a gente vê os diferentes tipos de melanoma. Na figura B, o fusiforme, na C, o epitelioide e o D, o misto. É importante saber que quando para ele ser caracterizado, o melanoma de cada uma dessas, tem que ser 90% daquelas células, né? 90% fusiforme para ser dito um melanoma fusiforme, ou 90% epitelioide para ser dito um melanoma epitelioide. Às vezes isso é uma das coisas que se cobram em provas, né? E a maioria que a gente vai achar realmente é o misto. A minha tela, minha imagem está aparecendo? Não? Tá perfeito, Enzão. Certo. 90% envolvem o corpo ciliar, a coroide, 6% corpo ciliar e 4% a íris. A maioria dos pacientes tem entre 50 e 70 anos, e os fatores de risco são a pele clara, olhos claros, melanocitose ocular congênita, melanocitoma, síndrome da predisposição do tumor BAP1, que é uma das grandes novidades, é uma das coisas mais recentes, que é uma mutação, pode ser germline ou não, e essas mutações de germline, em geral, são encontradas nos melanomas familiares, é bem raro, é a grande minoria dos casos, e as mutações MLH1 e PALB2, que já é um médio risco, BAP1 é alto risco de metástase, certo? Nevos displásicos, melanoma cutâneo, e quem tem hipersensibilidade à queimadura solar, ou seja, você tem algum paciente, algum familiar, você mesmo, não se expõe ao sol absolutamente, isso vai lhe levar não só o melanoma de coroide, né? Qualquer melanoma, e o melanoma de coroide é meio controverso se a exposição solar, ele é dito isso aí, da sensibilidade à queimadura, mas entendam que o melanoma de conjuntiva, e eu mais para frente vou falar isso, e o melanoma de pele, o de íris, que eles são geneticamente meio parecidos, eles são driven, né? Eles são movidos pela luz solar, né? Talvez o melanoma de coroide ele seja movido por outras espectros do campo luminoso, não especificamente o ultravioleta. Ancestralidade do Nordeste Europeu, história familiar de melanoma. Todos esses são muito importantes para a pessoa adquirir o melanoma de coroide, né? 50% evolui com metástase, independente do tratamento. Esse é outro que talvez possa ser cobrado também em prova, né? Deixa eu só colocar isso aqui. Pronto. Em 5 anos, 30%, em 15 anos, 45%. Então, assim, um terço já vai ter, né, em 5 anos e quase totalidade em 15 anos. Então, o tamanho, as características iniciais do tumor, eles que vão decidir se o paciente vai ter metástases ou não. Então, é importante o diagnóstico diferencial, né? Essa lista extensa dos shields, né? Que coloca para a gente sempre estar alerta, sempre o maior desafio, na verdade, quando chega para a gente é a diferenciação, né? Então, o Neves de coroide é quase 50% dos casos, né? A corioretinopatia hemorrágica exultativa periférica, a gente que é retinólogo, é o que a gente mais pega. Muitas vezes chega aquele paciente com a massa, né, mais avermelhada, enegrecida, e aí vai ter aquela suspeita. E os médicos generalistas que não conhecem muito,
Aí veio um CHIRP, né, uma hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina. Esses confundem bastante também, mas é bem mais fácil, porque é uma lesão plana, tem a lacuna, é bem mais fácil. As outras lesões, digamos assim, talvez não confundam tanto. A hemangioma de circunscrito de coroide é uma lesão mais amelanótica, né? Se for confunde com melanoma amelanótico. O propedêutico sempre vai ser com a retinografia, autofluorescência, angiografia e o OCT. Isso aí é o CHIRP, né? Hipertrofia congênita. Vai ser muito plana, muito preta na autofluorescência, certo? Vai ser bem delimitada, independente se tem a lacuna ou não, vai ser bem delimitado, sharp, né? Margins, bem delimitado realmente. Diferente do Nevus, que vai ser mais não tão bem delimitado. Um exemplo de Nevus, né? O Nevus superior, a gente vê, não tem pigmento laranja, tem alteração do epitélio pigmentado, né? Você vê aquele pontilhadozinho que atrofia, né? Ele sufoca a coroide ali, sufoca o epitélio, faz um pouquinho de lesão de epitélio. Esse é um paciente que a gente atendeu lá com isso é um câncer de mama negligenciado, ulcerou na mama da paciente. Veja que tem 2 nódulos, um no polo posterior e outro peridiscal aqui inferior. Você vê que tem aquela hiperautofluorescência, como fosse em leopardo, né? Que também não é característico disso, mas pode ser visto por a hiperautofluorescência da lesão. Hemorragia de coroide, a gente também viu alguns pacientes, acabou publicando, uso de pacientes, em geral, pacientes mais idosos, que com tosse excessiva, às vezes após esforço extenuante, com uso de Viagra, alguma coisa assim, tem esses casos que a gente vê que são lesões, né, mais escuras, periféricas, às vezes difícil de delimitar, mas fazendo a propedêutica, veja que esse caso aqui, ele é bem mais em cúpula, mais elevado, né? Mas uma das coisas que mais o Jerry ensina, quem está lá, tumor, repete o exame, pede o paciente, lógico, você não assim, está perdido totalmente, sem caminho, é claro, mas assim, o principal é repetir, ver em pouco tempo, em 2 meses, em 3 meses, você sabe, vamos dizer que não é um melanoma, aquilo ali, você vai acompanhar, vai fazer as imagens, você vai ver, nesse caso, ele regride totalmente, né, dessas hemorragias, é claro. E a coreoretinopatia hemorrágica exudativa periférica, aí a gente vê as lesões bem periféricas, em geral com hemorragias já pré-retinianas, né, às vezes até um pouco de hemorragia vítrea, a gente começa a ver e começa a não ter tanta dificuldade nesses casos. E o melanoma difuso, que é um tipo de melanoma que atrasa o diagnóstico, e quando é um padrão de crescimento clinicamente distinto, né? Que ele é definido aleatoriamente pela porcentagem de espessura base menor do que 20%. Então, você tem que fazer esse cálculozinho, você define ele como um melanoma difuso. Os principais fatores preditivos de morte por melanoma difuso, por a configuração em platô, plana, né? Com risco relativo de 5,47, extensão extraocular, o risco de 11,45. Você não diagnostica, ninguém vislumbra que é um melanoma e ele vai crescendo, né? É complicado, ele não faz fluido, ele não faz a cúpula, ele não eleva, são os tipos de melanoma mais difíceis da gente diagnosticar. Aqui, esse caso dá para ilustrar bem, tem aquelas alterações periféricas, de retinianas mesmo, mas veja qual a diferença, toda a retina inferior, e aqui já fazendo um descolamento na arcada temporal inferior, um descolamento de retina exudativo, dá para ver também nessa imagem, correspondente esse é o Panoret, é uma máquina que não se fabrica mais, tem lá no Wilseye, bota um gelzinho, é tipo um RETCAM, ela tem um RETCAM para o retinoblastoma e o Panoret para os adultos. Esse Panoret, ela bota um gelzinho, um epitegel, aí, e faz a imagem sob imersão. É uma imagem de grande angular muito interessante. Não sei se ela já adquiriu esses grandes angulares, né, mais recentes, né, que é fake color. Ela gostava muito desse e das A, isotópico, porque não é fake. A justificativa dela sempre
na parte do tumor era essa. E como ela tinha espanorete, ajuda bastante. E os fotógrafos delas, veja que eles conseguem fazer umas montagens bem interessantes. Então, os fatores de risco, né, para a gente saber quem é que a gente vai tratar, né? Quem é que vai ter o melanoma. To find small ocular melanoma, dele use help from hints, né? É a espessura, o fluido, o sintoma, pigmento laranja, margem para o disco, drusa ausente. Esse é o conceito mais antigo, né? Ultrassom hollow, né? E halo ausente. Essa é uma publicação, né, de 2009, que ela viu estatisticamente que esses pacientes tinham um maior risco de progredir. Porém, em 2019, já está bem popularizado esse estudo, eles mudaram o paradigma da avaliação. Eles viram que os sintomas não mais flash and floaters eram decisivos para a transformação do melanoma em 5 anos, não mais a margem importava, não mais DRUS era protetivo, não mais o halo é protetivo, e a mudança principal é o diâmetro. Eu vou falar um pouquinho mais no final sobre diâmetro também. O diâmetro mudou tudo, tipo, tanto ele é um fator de risco para progressão, quanto ele é o fator de risco para metástase. Então, ele inclusive no TNM, ele é decisivo. Então, essa é a nova, né? To find small ocular melanoma, doing imaging, já tá, vejo que nas aulas, quando passando dessa aula, não era tão popularizado, eu já vejo cada vez mais o pessoal falando desse mnemônico atualizado, o pessoal já está se acostumando bastante. Espessura maior do que 2, fluido subretiniano, visão menor do que 20/50. Então, assim, isso é estatística, né? Então, tem que respeitar um pouco esses aí para também não classificar mais quem dá um fator de risco a mais que o paciente não tem. O pigmento laranja, né? O hollowness no ultrassom e o diâmetro maior do que 5 milímetros. Então, esse paciente tinha um fluido, né? Tinha uma visão menor do que 20/50, ele não tinha um tumor maior do que 2 milímetros, mas tinha um pigmento laranja, na autofluorescência dava para ver, um pouco na retinografia, e no ultrassom ele tinha o acoustic hollowness, né? Mas não tinha o diâmetro de 5, ou seja, ele tinha 4. Aí, assim, 51% de risco em 5 anos, 15 vezes aumenta a chance dele virar um melanoma. É muito difícil tratar um caso como esse, né? Então, assim, dividir eu mesmo, assim, tenho essa expertise, é claro, mas chega num caso desse, alguém que coloca a placa, alguém mais experiente, e a gente sempre vai ter que dividir, porque é um tumor sob a mácula, né? Assim, vai fazer uma placa, vai perder a visão. O paciente também não, a maioria não aceita tirar o olho, então, assim, é muito drástico uma lesão tão pequena dessa. Quem diz que é melanoma, né? Assim, como assim é um melanoma? Como assim eu vou tirar o olho, ou então vou fazer uma placa e vou perder minha visão? É um universo muito diferente, né? Mas todos vão se deparar, acredite. Assim, os pacientes vão piorando, eles, no início, não vou fazer nada, aí o fluido vai piorando, vai aparecendo o pigmento laranja, você vai tendo mais certeza que é o melanoma e o paciente vai aceitar fazer a placa. E nesse meio tempo você perdeu um pouquinho de tempo, né? Mas, assim, esses são os casos mais desafiadores, os menores que 2 milímetros, né? Quanto maior que 2 milímetros, fica fácil. Não precisa ser muito perito para indicar o... Pode ser feita a enucleação, a placa de bracterapia, terapia fotodinâmica, né? A radioterapia por feixe externo, esclerectomia uveal parcial lamelar e o bioconjugado de partículas semelhante a vírus, que também eu vou falar. Vou começar dele, é um bioconjugado de partícula recombinante, que é injetado dentro do olho, certo? Ele é um proteoglicano de heparansulfato, que ele se liga, essa ligação do capsídeo viral se liga ao proteoglicano de heparansulfato à superfície do melanoma, certo? E você faz o laser infravermelho de 690 nanômetros, é tipo vamos dizer, um PDT, né, falando grosseiramente. Não me parece que está tendo tanto bons resultados, mas as publicações estão evoluindo em relação a isso aí.
Lembrar que PDT e TTT só em lesões menores que 3 milímetros, PDT sempre nas amelanóides, TTT nas melanóides. E, assim, ter cuidado, tratar só com esse tipo de tecnologia os pacientes. Em geral, se faz placa com o TTT, né? Faz o tratamento que chamam de tratamento de sanduíche. Esterectomia uveal parcial lamelar é uma técnica difícil, uma cirurgia demorada. Vi o Jerry Shields fazer algumas vezes. A Carol Shields nunca vi, ele é um entusiasta dessa técnica, mas, assim, é muito mais difícil, uma técnica muito complicada, por risco de descolamento, de retina e coroide, risco de recidiva. Tipo assim, você desmonta o olho do cara e tira um negócio de lá, né? Não é tão fácil. Tem que ter muita segurança no que você está fazendo. E esse é um grande slide, talvez que caia em prova, que é o Combs, né? Ele foi um estudo em 1.317 pacientes, e ele autorizou esse tratamento para altura de 2,5 a 10 e o maior diâmetro basal de 16. Então, isso é bem importante. Isso é feito fora disso, é claro. Tecnologia, né, assim, tem placas maiores que 16 e a depender, um pouquinho maior do que 10, às vezes se faz também, dependendo da tecnologia, se for iodo. E a dose ao ápice do tumor é 70 Gray após 5 dias de placa. Às vezes se faz 85, né? Menos que 70, não. E depende da radioatividade da placa, aí ao cálculo quem faz é o físico, né? Ele vai junto com o radioterapeuta, eles vão dizer quantos dias a placa vai ficar de acordo com a espessura do tumor e principalmente a altura, né? Eu preciso fazer radioterapia antes da enucleação. Se o tumor é maior do que 10, né? Ou ele é maior do que 16 de base. Também o trial do Combs, eles viram que a mortalidade é semelhante fazendo ou não radioterapia externa, ou seja, você não precisa fazer a radioterapia antes da enucleação. Isso é um ensaio clínico bem importante e bem legal. Ou seja, você vai tratar seu paciente, você não precisa irradiar ele, você só precisa nuclear, né? Com margem livre, não perfurar o globo, cortar o nervo no maior tamanho que você conseguir sempre, seja retinoblastoma ou melanoma, que é a margem, né? Digamos assim. Bem que o melanoma, ele não caminha pelo nervo como o retinoblastoma, porém, é de praxe cortar o nervo o maior tamanho possível. Aqui é uma foto de uma placa de bracterapia, né? Ali a marcação, né? Foi feita marcação onde irradiar o tumor. Aqui sempre vai primeiro com dummy, que é essa de plástico, faz as marcações, que essas sementes, elas são radioativas, né? Ela despela a sua mão, ela irradia você, você tem que pegar nela rapidamente, né? Com as pinças, posicionar e para você receber a radiação o mínimo possível, né? O paciente, em 5 dias, o peito dele recebe o equivalente a um raio-x de tórax. Então, você vê que não é uma coisa tanto assim. Não é as outras partes do corpo, mas você vai pegar com os dedos ali. Então, isso você vai fazer isso a vida toda, então você tem que ter uma técnica bem adequada e manusear relativamente rápido. Isso aí. Então, esse era um irido cílio coroidal, né? Aí foi feita uma irradiação anterior, certo? Você faz o recobrimento conjuntival, você sutura conjuntiva, deixa o paciente ocluído os dias que for, e aí tira essa placa, vamos dizer, em 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Esse estudo do Abrahamson, como é que o melanoma regride, né? Ele é o estudo mais clássico, é o que mais usam no mundo todo. Um estudo de 90, ele 70% regride, 16% fica estável e 12% aumenta, 2% outros. Eu já havia comentado. Mas essa regressão, o Kivela, ele é um oftalmo e ele é da Finlândia, ele é matemático. Então, ele estudou todos os tipos de regressão. Então, diminuição é quando diminui mais que 15% da regressão da altura, estável é menos do que 15%, e aumento é mais do que 15% da altura. Então, os tipos de regressão tem diminuir, estável, diminuir, aumenta, aumenta, diminui, estável, diminui e zigue-zague.
Então, pode acontecer qualquer coisa e não necessariamente é falência do tratamento. Então, tem que ter muita serenidade e acompanhar esses pacientes. Eu tenho um paciente que não regrediu muito o tumor, mas está bem, certo? Tem uns que regredem bastante. E as marcas da radioterapia nas laterais, quando você vê aquela atrofia nas laterais, você vê que pegou bem, né, a placa. Uma das coisas que a gente pode ver e que o próprio cirurgião vê, mas isso só aparece com o tempo, certo? E 43% tiveram a regressão contínua só nesse estudo dele. E 5 a 6 meses para regredir metade do que vai diminuir em 60% dos casos. Então, esse dado é interessante saber. Então, tipo, quase metade vai ter uma regressão contínua, e em 6 meses que metade vai regredir metade do que vai regredir. Então, é mais ou menos isso aí, né? Que a gente tem que ter em mente o que vai acontecer com os nossos pacientes. Porque o paciente sempre é ansioso, ele sempre vai perguntar bastante se está dando certo. E acho que a gente tem que medir as palavras. Tipo, a gente está indo bem, tá? Vamos acompanhar. A gente não deve se apegar muito a número. Toda ultrassom que você for fazer, você querer que diminua muito, entendeu? Então, esses parâmetros aí são interessantes. Então, qual a importância da punção fina, né? FNAB, com a agulha fina. A gente vê a monossomia do terceiro, o ganho do cromossomo 8q, o GEP, né? Gene Expression Profile, principalmente o classe 2, a perda do BAP1, e com isso, talvez no futuro, com essas pesquisas, vai ajudar a gente a fazer a biópsia líquida, né? Que é o futuro, estão tentando, eu acho que talvez no retinoblastoma está um pouquinho mais avançado do que no melanoma, a biópsia líquida. É colhido no retinoblastoma da câmara anterior. Uma das maiores pesquisadoras é a chefe do serviço lá da Califórnia. E o PRAME positivo, que é o mais, é a pesquisa mais recente depois do Gene Expression Profile. Aí é bem interessante. Quais são os subconjuntos moleculares, né? A tradução ao pé da letra seria do subset seria subconjunto. Não sei se os subsets moleculares do melanoma uveal, né? Então, o classe 1 ele é dividido em A e B, e o classe 2 em C e D, certo? Quando o paciente tem 2 cópias do cromossomo 3, né, e o cromossomo 8q, ele tem 2 cópias, e o cromossomo 6p, ele tem ganho parcial total, e essa mutação aí, essas mutações, EIF1AX, ela, vamos dizer, é protetiva. Aí a SF3B1 é um pouco pior, né? E a BAP1, essa sim é relacionado ao Gene Expression Profile classe 2. Essa é a mutação realmente que com alto índice de metástase. Então, eles fizeram um teste genético, a Castle Bioscience, né, que é do Bill Harbour, e ele faz um teste genético com 16 genes, eles fazem esse perfil do Gene Expression Profile. Então, o D é o maior risco de metástase, né, realmente. E nele, ele só tem uma cópia que é a monossomia do cromossomo 3, que era o que a gente, né, nos nossos estudos fazia muito a Carol Shields. Tem várias publicações disso aí, mas se viu que o Gene Expression Profile, ele engloba tanto as características do monossomia do cromossomo 3, né, que a gente está vendo em uma cópia seria monossomia, né, e 3 cópias ou mais do cromossomo 8q. Não, o 6p é tipo protetivo, né, e aí essa mutação chave BAP1, que é quando acompanhada da monossomia do 3 e as 3 ou mais cópias do cromossomo 8q, é o alto risco de metástase. Isso, em termos de genética, é o mais recente. O PRAME positivo é uma outra proteína do RNA que eles estão medindo também, que eles fizeram uma validação recente também com CONS,
quando é PRAME positivo, mesmo sendo classe 1, a maioria dos pacientes evoluem com metástases. Então, o PRAME, P-R-A-M-E, ele é uma característica que é de maior risco, que leva também a metástase, certo? Então, esse slide aqui puxa um pouquinho para... ele compara a genética de todos os melanomas. Então, é bem interessante. Veja que o melanoma de coroide tem o principal mutação, principal cascata de mutação que leva a mutação do melanoma de coroide é o gene GNAQ. Ele não é tipo... se você medir ele, o paciente não vai ter mais ou menos metástases. Vamos dizer, a maioria dos pacientes, eles vão ter essa metástase, ou a GNA11, né? Mas o relacionado à metástase, mau prognóstico, é o BPA11, aí menos, né, o SF3B1, que é mais, não é tão relacionado à metástase, já vai para o classe 1, e o EIF1AX, certo? Aí o BRAF, o NRAS e o KIT veja como é semelhante às metástases do melanoma de conjuntiva e melanoma de pele, como a genética é parecida. Não tem, nenhum dos dois tem o GNAQ, o GNA11, o BAP, tem um pouquinho para o melanoma de pele, mas não é tão significativo, e não tem essas outras duas, SF3 e o EIF. Mas já o BRAF, o NRAS e o KIT, tem bastante, tanto no melanoma de conjuntiva quanto no melanoma de pele. E o ganho do 6P e do 8, você não vê no melanoma de pele e conjuntiva, os cromossomos são diferentes e bem parecidos, ou seja, o melanoma de conjuntiva é um melanoma de pele. E a terapia com checkpoint inhibitors do de pele é muito semelhante ao de conjuntiva, já o do melanoma de coroide não. O acompanhamento desse paciente vai ser entre 3 e 12 meses, de acordo com o risco de metástase, raio-x de tórax, enzimas hepáticas, né? Você vai fazer o perfil de enzimas hepáticas, e ultrassom, ressonância de abdômen e o PET scan. O PET scan, em geral, vai ser feito nos pacientes, principalmente estágio 4, né? Esses pacientes que têm uma base, tumor de base maior do que 12 milímetros. Então, foi feito até pela doutora Zélia um trabalho brilhante que ela viu que os pacientes que têm base maior do que 12,5, eles têm a incidência de monossomia do terceiro e do prime e do Gene Expression Profile classe 2 muito elevado. Entendeu? Então, assim, esse estudo foi o estudo base para o CONS validar tanto o Gene Expression Profile quanto o Prime. Então, foi um estudo bem brilhante que ela fez, e isso, vamos dizer que está começando a revolucionar a forma de ver o melanoma geneticamente falando, né? Então, esse que a gente participou, veja como os estágio 3, né? Que são melanomas grandes, né? Estágio 4 9 é 10 vezes maior o risco de melanoma. Então, se você vê um paciente com 12,5, né? Vamos dizer, 12 para cima, de base, já é de preocupar bastante. E para ele ser um estágio 4, teria que ser maior que 15 ou 12,5 com a base de 15. Então, assim, se estudou muito a espessura, porque é fácil de medir, a base às vezes não é tão fácil, né? Mas, assim, se empolgava-se muito com a espessura, mas o TNM e os estudos com Gene Expression Profile e PRAME e monossomia do terceiro viram que a base é o principal fator de risco para metástase, que é a base maior do que, digamos assim, 12, 12,5. Essa terapia para doença metastática, né, que é o Tembetafusp, foi aprovada recentemente, tem que ter HLA-A0201 positivo nesses pacientes. Tem muitas opções para fazer checkpoint inhibitors,
várias terapias para o melanoma de conjuntiva, o de coroide ainda não tem todas essas oportunidades. Mas esse estudo que saiu no New England foi uma mudança de paradigma, né? Provavelmente em breve vai chegar no Brasil para ser feita essa terapia. E eu queria agradecer aí toda a equipe da Unicamp, né? A todos, Jerry Shields, Carol Shields, que me, me tocaram, né? Doutor Zélio, doutor Rodrigo, que vem me acompanhando mais de... Unicamp eu sempre estou... Unicamp é a minha escola, sempre tá Maurição, doutor André, sempre os... Doutor Michel, me ensinando o tempo todo, quase todo dia. Eu tenho a oportunidade de aprender com eles. Então, só tenho a agradecer. Desculpa aí qualquer coisa e estou aberto a alguma pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra mais uma vez. Muito bom, Enzão.